Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti pela oportunidade que nos é oferecida de nos reunirmos aproveitando o recurso que a tecnologia oferece para nós. Tecnologia presente no mundo graças à Tua permissão, Teu amparo, para que nós tenhamos melhores e maiores recursos para a prática do bem, para estudos proveitosos que visam um aperfeiçoamento moral. Nós aqui pedimos o amparo, solicitamos o auxílio dos mentores da nossa casa, a Fraternidade Espírita Camilo Chaves, com cuja agremiação, instituição estamos coligados neste momento. Todos nós ambientados como células ativas da nossa fraternidade. Certamente esse estudo tem o amparo dos nossos mentores e é também disponibilizado na casa para aqueles espíritos que lá estão albergados, que estão em tratamento, em estágio de aprendizagem como nós, para poderem participar junto conosco, somando as nossas vibrações com as deles e as dos mentores, que beneficia extraordinariamente os lares de cada um de nós e a vizinhança, porque a espiritualidade aproveita esse canal que se abre para atuar, minimizando as dores e consolando os espíritos. Possamos nós aproveitar o ensejo para, no clima de fraternidade, compartilharmos conhecimentos, apontamentos, estudos proveitosos. Que as tuas vibrações de paz, Senhor Jesus, compaixão e misericórdia nos envolvam a todos. Muito bem. Dando então prosseguimento ao nosso estudo das terças-feiras de forma alternadamente estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Hoje retomamos o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 18 do primeiro capítulo da primeira parte. Do segundo capítulo da primeira parte, que é o capítulo 2 dos elementos gerais do universo. Estamos trabalhando o subtítulo Conhecimento do princípio das coisas. Já estudamos na semana passada a questão 17, que trata do princípio, e nós aí fizemos uma abordagem sobre os vários princípios do ponto de vista da evolução, paralelamente ao princípio do universo, das coisas materiais, que sabemos que, sendo Deus eterno, há de ter criado eternamente. Então, por enquanto, nós não temos como acessar esse tipo de conhecimento. Então, a questão 18 trata exatamente disso. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Resposta: o véu se levanta a seus olhos à medida em que ele se depura. Mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Quem quer começar aí com os comentários? Alguém gostaria? Então, vou começar aqui com o comentário que eu preparei, com base na nossa própria experiência mediúnica, que é a questão
que trata, por exemplo, do nosso passado, das vidas anteriores, das existências anteriores, que são coisas que estão ocultas para nós. O véu se levanta a seus olhos à medida em que ele se depura, mas para compreender certas coisas são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Então, a partir desse ponto prático da nossa experiência no campo da mediunidade, em que nós temos sido extraordinariamente beneficiados com informações acerca do passado, na pauta de que nós estávamos até comentando aqui antes dos trabalhos se iniciarem, que a espiritualidade investe em quem investe. O que isso quer dizer? Ela investe em quem está empenhado em trabalhar, estudar, aplicar essa transformação moral. Então, os espíritos vão vendo, a espiritualidade vai vendo o empenho e vai incentivando, vai ajudando. Então, nós certamente vamos ter duas questões interessantes a analisar na trajetória da aprendizagem do trabalho espiritual. Primeiro que nós vamos notar que durante um certo tempo vamos perceber que os problemas aumentam, as dificuldades aumentam. Todos nós já passamos por isso. É inerente, porque aqueles companheiros ligados a nós do passado não querem que nós avancemos na senda do progresso. E outros espíritos também que não se interessam por esse movimento. Isso aí é outra história que vamos abordar em outro momento. Mas uma das prerrogativas, ou um dos galardões que a experiência aponta que nós vamos recebendo, é a revelação do próprio passado. Nós ali no nosso grupo nunca tivemos a intenção de pesquisar sobre o passado, interrogar os espíritos sobre o passado. Nunca fizemos no nosso trabalho um laboratório para atender a nossa curiosidade. As revelações vieram naturalmente ao longo do tempo. E, como em determinado momento, no nosso próprio grupo, houve um estranhamento, até porque no início dos trabalhos, essas revelações estavam muito centralizadas na minha pessoa, então houve um estranhamento ali no grupo, se o que estava acontecendo estava de acordo até com a doutrina. E nós temos o esclarecimento no Livro dos Médiuns, na pauta aqui do assunto, amigos. Tá? Nós estamos trabalhando na pauta das coisas ocultas. No Livro dos Médiuns, capítulo 26, o item 290, parágrafo 15º, vai dizer assim, ó, Kardec perguntou: podem os espíritos dar-nos a conhecer as nossas existências passadas? Deus, alguma vez, os espíritos responderam: Deus, parece que essas respostas, agora me fugiu, parece que essas respostas foram dadas pelo Erasto, mas eu não tenho certeza. Deus, algumas vezes, permite que elas vos sejam reveladas conforme o objetivo. Se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras. E, nesse caso, feitas quase sempre, notemos o quase sempre espontaneamente e de modo inteiramente imprevisto. Ele, porém, não o permite nunca para satisfação e vã curiosidade. Então, vejamos, foi o que aconteceu no nosso grupo. Foi espontâneo. Mas o quase sempre dá-nos a entender que nós podemos interrogar, desde que o objetivo seja sério, seja instrutivo. Mas nós nunca fizemos
essas indagações no nosso campo de trabalho. Sempre foram espontâneas. Inclusive, na pauta do mistério, do entendimento do mistério das coisas que são ocultas, é preciso. Eu estou entrando com esse assunto aqui, amigos, para vocês já prepararem os seus comentários, que podem ser em outra linha, tá? Aqui eu estou trazendo um plano de abordagem. Porque a questão aqui pergunta sobre as coisas que são ocultas. Entre elas, as existências passadas. E o sistema de revelação pode também dar-se pelo meio dos sonhos, que nós vamos estudar mais à frente. A questão 402, aprendemos lá que uma vez que o espírito se desprende do corpo pelo sono, então, logicamente que ele, estando parcialmente libertado pelo sono, e já tendo um certo conhecimento, é natural que ele, percebendo que ele é um espírito imortal, desprendido do sono, e compreendendo que realmente viveu existências anteriores, então os espíritos falam que, na 402, que o espírito desprendido pelo sono, ele pesquisa o passado e sonda o futuro. Que é uma outra janela que se abre para a revelação dos mistérios das coisas que estão ocultas. Inclusive, avançando mais aqui na 290 do Livro dos Médiuns, lá no item B, nós vamos compreender também que a personalidade, o gênero de existência e a posição social que ocupamos no passado também podem ser reveladas. Então, por que trouxemos à baila isso? É para ficar aqui um registro de que o que vem acontecendo no nosso trabalho está de acordo com o planejamento espiritual. E, certamente, amigos, que isso vai sendo ampliado para todos os componentes do grupo. É necessário que a gente tenha paciência, tenha serenidade e calma, como vem acontecendo. Então, na conjugação, aqui trazendo para vocês um dado, na conjugação entre o que os espíritos dizem e o que nós pesquisamos pelo sonho, eu vou trazer só um dado aqui para ilustrar a conjugação das coisas. Com relação aos eventos da Babilônia, que emergiram em 2018, eles vieram até como esclarecimento para um sonho que eu tive há uns 15 anos atrás, com a Babilônia. Sem nunca ter tido nenhuma informação ou nenhuma intuição de que nós tivéssemos tido uma experiência marcante na Babilônia. Então, olha o trabalho que os espíritos tiveram. Ou a conjugação do que pôde ser revelado pela aquele movimento de que nós sondamos o passado, os espíritos podem ter nos mostrado, já como uma preparação de longo prazo. Uma preparação de longo prazo. Perceberam? De 10 a 15 anos antes, já tivemos um movimento despertador, preparatório para um trabalho, porque esse tipo de trabalho em que nós aí lidamos com muita pujança com o passado milenar nosso passado milenar, atendendo irmãos tanto dos tempos babilônicos quanto dos tempos de Roma. Isso demanda um planejamento, e digo mais, um planejamento que antecedeu a nossa reencarnação, em função dos compromissos, das necessidades. Então, quando a gente lembra desses detalhes do sonho e conjuga com a informação que temos de fonte firme,
que o Nabucodonosor foi o Camilo Chaves, então as coisas se encaixam, se entrosam. Então, esse é o ponto. Então, nós notamos que há esse conhecimento do princípio das coisas, ele não vem de forma improvisada, aleatória. É uma conjugação de fatores. Tem que haver o quê? O investimento da nossa parte como grupo, individualmente como grupo, investimento em quê? No estudo, na perseverança no trabalho, na observação das disciplinas necessárias para a boa execução do trabalho, entre elas assiduidade e pontualidade, sacrifício de coisas banais e fúteis da existência, demonstrando para os espíritos que nós estamos interessados em coisas mais sérias, mais profundas, e que nós vamos saber lidar com tudo que envolve esse tipo de revelação, inclusive tendo o cuidado, e aqui eu reforço para os amigos, o cuidado de não baratearmos o assunto, fazendo comentários irreverentes sobre as situações, inclusive confiando esses assuntos para pessoas que não têm a envergadura intelecto-moral para entender. Então, eu queria começar o nosso papo aqui, trazendo esse ponto, que é um ponto pertinente, que está aqui perfeitamente inserido. Porque aqui é o seguinte, vai adiantar para nós ficarmos aqui conversando só em termos de buscar o conhecimento do princípio do universo? Qual o sentido prático disso? Nenhum. Nós vamos ficar aqui divagando em dados astronômicos, em dados da astrofísica, e como os espíritos já disseram para nós, e vão dizer mais à frente, nós não temos nem os sentidos ainda que nos capacitam para uma... Então, o que nós percebemos, o que nós vamos percebendo pela intuição, que o conhecimento do princípio das coisas, ele passa muito mais pelo nosso campo de desenvolvimento espiritual, individual e interior, porque isso ainda não é da alçada da ciência. Nós podemos ter, por meio dos sonhos, por meio das experiências mediúnicas, revelações que vão nos ampliando esse conhecimento do princípio das coisas num tempo, assim, ou numa antecipação à capacidade da ciência conseguir descobrir. Não sei se eu consegui me expressar de forma clara para os amigos. Então, individualmente, nós vamos avançando mais rápido que a ciência em termos do conhecimento espiritual, ou não? Quando é que a ciência vai sancionar o que nós aqui estamos estudando? O que temos comprovado na reunião mediúnica? Porque nós estamos tendo a comprovação, amigos, dos princípios espíritas de uma forma eloquente e pujante. Nós estamos tendo provas da sobrevivência dos espíritos. Nós estamos tendo informações de eventos históricos que nós, para confirmarmos, temos que estudar a fundo os assuntos. Tem determinadas revelações que foram feitas lá em 2018, que, como eu gravo os áudios e o arquivo, que eu fazendo a revisão de determinados conteúdos que ali pelo título chama a atenção, que naquele tempo eu não entendi, mas que hoje, depois de tanta coisa que eu estudei, eu compreendo.
tem uma comunicação que é uma síntese dos eventos, por exemplo. O Espírito fez uma síntese dos eventos que se iniciaram com a travessia do Rubicão por Júlio César e terminaram com a Guerra Civil, lá em Munda, em 45 antes de Cristo. Naquele tempo ficou meio confuso, nós não tínhamos o conhecimento. Então vocês vejam bem, se nós não tínhamos o conhecimento, o médium muito menos. E os médios não têm esse conhecimento. E os médios mesmo não entendiam o assunto. Então, eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos sendo beneficiados com assuntos, comprovações que a ciência ainda vai demorar, amigos, a acessar. Então, eu lancei o assunto aqui por esse viés. E deixo a palavra aberta para os amigos aí. Comentário, basta abrir o som. Alguém quer trazer algum comentário nessa área ou em outra, nessa pauta, ou em outra pauta, em outro tópico que abra um outro cenário, uma outra vertente, para a gente aqui, então, ampliar o quadro? Se ninguém quiser dizer... Pode falar aí, Luiz. Não, acho que nesse viés que você trouxe, eu cheguei mais tarde, né? Desculpa o atraso por causa do trabalho, mas acho que dentro desse viés fica bem tranquilo para nós, né? A seriedade do que a gente faz lá, na nossa reunião mediúnica, né? As informações, elas são buscadas dentro de uma manifestação. Elas não são provocadas, né? Então, elas são buscadas dentro de uma manifestação, como é próprio fazer. Quando a gente escuta, quando a gente lê instruções psicofônicas, né? A gente vê não só psicofônicas, mas quando a gente vê também o livro Céu e Inferno, a gente vê as inquisições que o Kardec faz, né? Quando ele está na reunião. Perguntas objetivas, tenta, se possível, identificar o espírito, né? Tenta colocá-lo em determinado ambiente, que isso é importante, né? Porque nós lidamos com informações e essas informações elas têm que ser confirmadas. Da mesma forma que se alguém vier para mim, aqui, no plano material, me falar uma coisa, eu vou buscar saber qual a veracidade disso. E quando o Espírito vem trazer para a gente informação de um tempo, é natural que a gente busque essas confirmações, né? E o trabalho que o Júlio faz de gravar essas coisas, isso é fundamental para confirmar a veracidade do que nós aprendemos ali. Exatamente. E a pergunta, e a resposta da pergunta confirma que nós podemos fazer essa investigação. Porque senão, ele ia responder assim, penetrará o homem no dia... Não, o mistério das coisas não são permitidas ao homem. Pronto, fechou o assunto. Se ele não fechou, é porque é permitido sim. Se lá atrás Moisés proibiu, foi porque não era com esse intuito que eles faziam a busca. Sim. Né? Sim. Não era com esse intuito. Era simples curiosidade, como até hoje existe, né? A curiosidade, criar trabalhos para os outros, aquela coisa toda, né? Um uso indevido da mediunidade, né? Ganhar dinheiro com ela de uma forma indevida, né? E nós não estamos fazendo isso. Então, é permitido sim. E ela vai ser... E a resposta confirma aí o que o Júlio falou e o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Nós estamos estudando, né? Para que a gente possa compreender as informações que nos são trazidas. Sim, perfeito. Né? O Edson levantou a mão. Vai lá. Deixa eu abrir o som
Que beleza. É porque eu fico com o som fechado. De vez em quando ele some aqui, eu não acho. Mas E o depois gostaria de abaixa a mão. completar aqui. É. Depois eu vou baixar. Deixa eu Baixa a baixar a mão mão. para não confundir depois. Tá, depois eu baixo aqui, senão eu vou ficar enrolado aqui caçando esse trem, depois eu baixo. Mas então, eu queria ler essa parte aqui do. Eu converso muito com o Júlio, que a gente tem algumas coisas que a gente aprende no Espiritismo por osmose e tem aquilo como uma verdade absoluta. E depois de 20 anos militando da doutrina espírita, eu vim descobrir que a evocação dos espíritos e a comunicação, às vezes, né, a gente fazer perguntas aos espíritos, não existe nada de era uma coisa assim meio intocável no espiritismo, porque nós temos aquela ideia do Chico Xavier, que o telefone só toca de lá para cá, como de fato é verdade, e acabou tendo aí um ruído nessa transmissão. Se nós estudarmos a fundo, o que aconteceu? O Chico Xavier fazia um trabalho com as cartas. Então, muitas das mães que iam lá, elas estavam desejosas de receber mensagem dos filhos já falecidos, né? Então, o Chico dizia para elas, ó, o telefone só toca de lá para cá, ou seja, a mensagem só era enviada a partir do momento que o espírito tinha possibilidade, desejo e permissão para se comunicar com seus entes queridos. Ponto. E isso aí foi irradiado por meio espírita de que seria evocar um espírito seria uma coisa errada. Mas no livro dos médios, nós temos algumas questões que nos esclarecem sobre o assunto, que é o seguinte: espíritos podem se comunicar espontaneamente, ouvir a nosso chamado, quer dizer, sob evocação. Lá no centro é o caso, não estão fazendo evocação, estão ouvindo o que eles querem. O apelo direto feito a um espírito determinado é um laço entre ele e nós. Chamamos por nosso desejo e assim opomos uma espécie de barreira aos intrusos. Sem um apelo direto, um espírito que não teria motivo de vir a nós, se não for um espírito familiar. Ou seja, se nós ficarmos só nessa, vai manifestar somente espírito familiar. Mas como nós temos o desejo, né, de descobrir, de trabalhar o nosso dia a dia hoje com conhecimento do passado e evitar os erros, nós estamos imbuídos de um bom propósito, nada demais, né? Então, aqui também diz no livro dos médios, as comunicações espontâneas não têm nenhum inconveniente quando controlamos os espíritos e temos a certeza de não deixar que os maus venham a dominar. Ou seja, nosso trabalho é um trabalho sério, nós não vamos deixar espíritos zombeteiros ficar fazendo comentários lá impertinentes. Então, é quase sempre conveniente aguardar a boa vontade dos que desejam manifestar-se, pois o pensamento deles não sofre dessa maneira nenhum constrangimento e podemos obter comunicações admiráveis. Enquanto o espírito evocado pode não estar disposto a falar ou não ser capaz de o fazer no sentido que desejamos. Aliás, o exame escrupuloso que aconselhamos é uma garantia contra as más comunicações. Ou seja, quando as manifestações são espontâneas, os espíritos contam as histórias por desejo próprio, por permissão própria, espontaneamente, e aquele espírito, às vezes, que você está ali insistindo com ele, às vezes ele não está querendo falar, ou ele não pode falar, ou ele não tem conhecimento. Mas, ou seja, Kardec nos dá aí um alinhamento para a gente trabalhar com esse tipo de manifestação, né? É sempre deixar ali a critério dos espíritos, sem forçar a barra, né, que ele quer dizer. Só complementando rapidinho, que eu vou passar a palavra para o Fernando, que acenou ali. Baixar a mão aqui. Essa linha sua aí. Assim como nós individualmente prezamos uma prosa agradável com os amigos, os espíritos, que são nossos amigos, nossos companheiros do passado, eles também têm esse desejo de relacionar conosco, dialogar conosco, até revelar coisas do passado como tem acontecido. Essa segunda-feira, por exemplo, essa segunda-feira para mim foi uma experiência, foi muito especial, porque aquele irmão me tocou profundamente, o que prova a realidade do fenômeno. E vocês vejam bem, um espírito, não é nenhum espírito superior, com nome pomposo, que veio dialogar conosco e que nos tocou, não. Um espírito numa vestimenta simples. Pode até ser que ele, e aqui eu lanço, aqui até um ponto para a gente analisar, na roupagem da simplicidade de um escravizado, certamente tem um espírito ali ligado a nós do passado, que preferiu, acredito eu, é uma intuição que eu tenho,
preferiu ficar oculto na simplicidade, inclusive se diminuindo, dizendo que o nosso estudo é um estudo difícil, diminuindo, testemunhando a sua humildade. Então, nós sentimos uma emoção muito forte, sentimos uma fraternidade, não é uma fraternidade, um laço ali com aquele espírito muito forte, e que hoje ainda, quando eu paro para pensar hoje eu escutei a mensagem de novo, ainda me vê aquela emoção muito, muito forte. Tudo isso, amigos, são pequenos acontecimentos que vão na pauta da prova. Na pauta da prova. Então é isso. Assim como nós desejamos saber, eles querem contar. Não é? E nós podemos perguntar, mas com aquele senso de reverência, de respeito. E você sabe, por exemplo, da minha parte, eu não saio fazendo interrogação ali para os espíritos, né? Que não sejam pertinentes. Com relação àquela aquela revelação trazida pelo Paulo Pina, que eu não vou entrar em detalhes, que você sabe qual é. Eu esperei 1 ano e meio para poder interrogar para o espírito envolvido. 1 ano e meio. Muito bem, Fernando. Fernando, eu palavra aqui primeiro. Eu costumo dizer que a caminhada é coletiva, mas a evolução é individual. Então, aqui é a pergunta. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. O que quer dizer que à medida que eu procuro me melhorar, né? Que eu procuro me desvencilhar do mundo da matéria e vou penetrando mais no mundo espiritual, que é o nosso objetivo, esse conhecimento às vezes me chega de uma forma que eu menos espero, através do sonho, por exemplo, através de um livro que eu acho que ocorre mesmo com vocês. Quando vocês lêem um livro, por exemplo, Paulo Estevão, você lê ele uma vez, à medida que você avança na vida, mais à frente você vai ver detalhes que não viu nas leituras anteriores. Então, às vezes, tem muito conhecimento que nós só o alcançamos à medida que nós buscamos mais. Você acabou de falar ainda há pouco que a espiritualidade investe em quem investe, né? Então, à medida que eu vou me esforçando, que eu vou buscando um conhecimento maior e que eu vou me transformando mais em humildade, em simplicidade, né? Em amor para com o meu semelhante, essas revelações elas vão me chegando, às vezes, de uma forma tão natural nas reuniões, através do sonho, através das leituras, de uma forma muito natural, penso eu, né? Não, é o que acontece. Eu vou falar na primeira pessoa, que é o que aconteceu comigo. Exato. Eu tive sonhos, aí tive um sonho, depois vieram as comunicações, eu tive outros sonhos, que confirmaram as comunicações, e já se vão aí uns 4, 5, 6 sonhos que confirmam, tudo na base da espontaneidade e da naturalidade. Quer completar aí, Fernando? Sim, só reafirmando, né, que a caminhada é coletiva, nós estamos aqui em grupo, estudando. Exato. Mas a evolução é individual, depende do esforço individual de cada um para chegar até ele os conhecimentos, para, como dizem aqui, né, para os véus ir se levantando aos poucos aos nossos olhos. Sem dúvida. Luiz? Não, só para lembrar da necessidade da perseverança nossa, né, em relação a estudo e ter paciência, porque, veja bem, depois que Jesus foi crucificado, foram 1824 anos, mais ou menos, até que a doutrina espírita chegasse. Então, ele fez uma promessa lá atrás, né? Foi necessário todo esse período de educação, de estudo, né?
paciência para que a humanidade estivesse pronta. E um grupo menor, mais ainda, para receber as mensagens. E daí, a partir desse grupo menor, fazer a divulgação. Como foi com os apóstolos, né? Um grupo pequeno, a humanidade estava pronta para receber Jesus, mas não diretamente, um grupo recebeu e divulgou, né? Falando ainda dessa paciência, o Edson falou do Chico, né, em relação às cartas. A gente lembra que foi um tempo também de mediunidade, de trabalho intenso, para que ele depois, lá na frente, que ele pudesse ser autorizado a fazer esse tipo de comunicação e começar a receber as cartas para poder responder e ser útil, né, àqueles que buscavam a resposta, né? Então, só para lembrar dessa necessidade, dessa persistência, né? E só para terminar, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec fala, né, que uma parte importante que é objeto dessa obra é levantar uma ponta do véu que oculta a vida futura. Uma ponta do véu. Então, é paciência, estudo, perseverança e aguardar. Sim. Então, muito bem. Acho que nós podemos avançar para a questão 19. Alguém quer comentar ainda alguma coisa da 18ª? Porque as questões vão... O Hernani? Abre o som. De tudo que se falou aí, né, da preparação, dos estudos e de tudo que todo mundo falou. Eu acredito muito na seguinte questão, de que tudo é revelado a partir do momento em que os próprios espíritos eles têm a certeza da nossa dedicação. Exatamente. Então, a gente não pode ter dúvidas, desde que a gente realmente estude, que a gente procure levar a sério os conhecimentos e principalmente a doutrina. Porque nada vai ser nos revelado se eles não tiverem certeza que a gente está preparado, assim como Jesus falava tudo por parábolas, só para aqueles que realmente puderam e podiam vir, né? Porque no nosso caso particular, no meu caso particular, isso tivesse acontecido há 30 anos atrás, com certeza eu iria ser tomado de vaidade em função de determinados personagens aí que emergiram. Então, as coisas não podem ser feitas sem aquela certeza da espiritualidade no compromisso. Porque esse trabalho não visa revelar pura e simplesmente o que nós fizemos, mas visa auxiliar grupamentos, como nós aí tivemos a informação, somente pela irmã Clara, que foram milhares de espíritos. Não é por simples curiosidade. Exatamente. E no caso dos romanos, foram milhares de espíritos que poderiam estar agora engrossando as fileiras espiritualmente no conflito da Ucrânia. E eram espíritos ainda beligerantes, estavam ainda muito presos ao militarismo e querendo ainda manter um certo quadro. Então, todo um trabalho, inclusive de escala global, de saneamento do mundo. Porque quando eu comecei, nenhum de vocês aqui estava nessa época, nos primórdios do Camilo Chaves, lá no final dos anos 70 e na década de 80, final dos anos 70 e década de 80, foi quando eu cheguei no Camilo Chaves, em 77, os trabalhos de desobsessão, eles eram voltados para pessoas. Então, por exemplo, tinha uma pessoa que estava envolvida por um processo obsessivo, então nós colhíamos o nome completo, o endereço, e começava-se os trabalhos para ajudar aquela pessoa. Então, as reuniões, por exemplo, eram feitas 10,
5, 10, dependendo do caso, para ajudar aquela pessoa e o lar. Então, nós tínhamos médiums de desdobramento na época que eles eram levados aos lares para fazer o levantamento e eles descreviam os lares, o que tinha. Então, a gente anotava, as pessoas anotavam. Ah, tem um quadro assim e tal, aí anotar, depois confirmava com a pessoa. Pra vocês verem a pujança do médium. Então, naquele tempo, mas depois, a partir do momento em que eu passei uma temporada junto com o Edson, fora do Camilo Chaves, trabalhando num grupo lá em São Benedito, Santa Luzia, e quando nós voltamos, os trabalhos já tinham uma outra tônica. Isso em 2005. Foi 2005 ou foi 2010, Edson? Foi 2010, né? 2010. 2010. Quando nós voltamos, que reassumimos lá o posto, o Rogério nos convocou para coordenar os trabalhos, e já estava nessa outra dinâmica de um atendimento global, que é o objetivo. Toda desobsessão, ela saiu de um foco particular e hoje ela é um trabalho de foco global. E esse tipo de atividade, e esse tipo de acontecimento que nos envolveu lá, levando-nos a conhecer fatos da antiguidade, prova realmente que uma reunião mediúnica séria de desobsessão ela tem um efeito global. Imaginemos nós, amigos, nós estamos aqui em Belo Horizonte, vinculados à Fraternidade Espírita Camilo Chaves, um grupo anônimo de pessoas que não têm projeção social e nem histórica nenhuma, estamos fazendo uma reunião de desobsessão que tem um alcance global. Escala global. Então, os detalhes escapam ao nosso entendimento. Então, tá aqui, ó. Os detalhes estão na pauta do mistério das coisas que estão ocultas para nós. Nós não temos condições ainda de compreender esse dinamismo num plano global. Então, vamos imaginar que o Brasil, de fato, tivesse abraçado a doutrina espírita com pujança. Que o movimento espírita aqui tivesse florescido de uma forma extraordinária. E nós tivéssemos um movimento aí espírita, não só de poucos milhões que, infelizmente, não estão tão empenhados assim em se transformar moralmente, como pelo que nós vemos no quadro. Vamos imaginar se nós tivéssemos aí um quadro de 50 milhões de espíritas em que houvesse um grande empenho em estudar Allan Kardec, a codificação, e fazermos reuniões mediúnicas sérias. Imaginemos o que poderia estar acontecendo em escala sociológica no Brasil e no mundo. Então, nós temos uma grande responsabilidade. Esse nosso pequeno grupo aí, que trata com seriedade o assunto, tem a responsabilidade de manter a seriedade, manter o foco e manter o objetivo. E nos preparemos, porque, pelo que os espíritos dizem, tem muita coisa ainda para vir à tona. Porque o saneamento tem que ser profundo, não é? Mais algum comentário para a gente passar para a questão 19? Ou podemos passar? Podemos avançar? Está ainda na mesma pauta. 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus lhe estabeleceu. Vamos ao comentário de Kardec para a gente comentar o todo. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração
lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. Outras tantas decepções para o seu orgulho. Então, um dos entraves, dos fatores que entravam a investigação científica, que possibilitaria uma maior penetração nos segredos da natureza, é o orgulho, é a vaidade, é o preconceito contra, por exemplo, as ideias espíritas, o mundo espiritual, um preconceito que já envolveu a doutrina espírita nos tempos mesmo de Kardec, em que muitos não concordavam, muitos investigadores, muitos homens da ciência não concordavam com o aspecto religioso, não concordavam com a exaltação de Jesus feita pelos espíritos. Não concordavam. Então, a partir daí, por exemplo, já se instaurou a complicação. Então, nós temos dois movimentos complexos. Foi o cientificismo que prejudicou na França e no Brasil o misticismo, que também prejudicou o movimento espírita brasileiro. O misticismo, o religiosismo, o igrejismo, as organizações em moldes vaticanistas, um centro que define o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Isso não é uma organização de cunho espírita. Não tem uma organização de cunho espírita, não tem esse. O Kardec nunca estabeleceu como princípio para uma organização espírita um centro dessa natureza. Então, o Edson deu um exemplo aí, não é? Que se tomaram a fala de um médium, transformaram num dogma que impediu o avanço das pesquisas com base nas evocações que poderíamos fazer. Esse também é um movimento, foi um movimento também sutil para limitar, amigos. Limitar. Porque se nós, vamos fazer um raciocínio aqui, que nós somos livres pensadores, aqui nós não temos dogmas, nós não temos aqui o prurido de ofender nenhuma instituição, porque não existem instituições infalíveis e nem médiuns infalíveis. Então, esse movimento de cercear a evocação impediu, por exemplo, que fosse feito um trabalho de grande escala para derrubar de vez o rustenguismo. Para derrubar de vez o rustenguismo. Porque se nós tivéssemos uma organização tal, de cuja organização a evocação fosse um ingrediente constituinte de pesquisa para ampliar o conhecimento espírita, que Kardec nos disse, que foi dita a primeira palavra, se tivesse esse tipo de organização, muitas ideias ridículas, que não resistem a uma análise sobre o crivo da razão, da lógica e do bom senso, que foram tomadas como verdadeiras, pelos que se colocaram no posto de comando, de liderança do movimento espírita no Brasil. Se tivéssemos esse tipo de trabalho, isso tudo teria caído por terra. Consequentemente, um suposto poder também seria pulverizado. Então, lamentavelmente, esse tipo de
atitude cerceou o avanço do conhecimento espírita, na pauta da concordância generalizada do ensino universal, que seria feito com o concurso de vários médicos. Mas aí, nesse caldo, o movimento espírita hoje, ele é um movimento espírita esfacelado, permeado por seitas filosóficas e ideológicas que se estabeleceram em torno de determinadas lideranças e médiuns. Mas como aqui a nossa sala é uma sala de livre debate, de livres pensadores que buscam dissecar o entendimento espírita, nós aqui não temos esse prurido, não existem mais fogueiras nem condenações. E se alguém aí estiver se sentindo aí desconfortável pelo assunto, eu recomendo desvincular, viu, amigos? Desvincular dessa ideia de casa máter do espiritismo. Vamos desvincular disso, porque isso aí não existe. Kardec não estabeleceu isso. Então, tudo isso concorre para a pauta dos ataques das sombras de dentro para fora. O Edson gosta muito de citar, não é, Edson? Aquela fala dos inimigos do espiritismo. Você quer nos lembrar dela aí? Quais são os piores? São os 3 inimigos, né? Os que têm a visão do espiritismo somente como um local de acontecimentos maravilhosos, revelações, aqueles mas não estão preocupados com o ensino moral. Eu acho o ensino moral enfadonho e estão preocupados com as revelações, né? A curiosidade aguça esses irmãos. Está no livro Viagem Espírita. O segundo tipo, acho o ensino moral importante, porém para os outros, né? Não para eles. E o terceiro tipo é aquele como nós, que estamos aí imbuídos, né? De levarmos esse espiritismo, esse consolador para dentro de nós, né? E não para fora, que a transformação se dará por dentro. Eu queria aproveitar a dica. Tem aquele tipo de inimigo também, que de dentro para fora ele mina o... Nós estávamos conversando sobre isso um certo tempo, você não lembra, não? Sim, que ele vai minando. Mas é um cara guiado pelo interesse pessoal, né? O espiritismo será atacado de dentro para fora. Sim, lá no livro, não sei se é no livro, o Céu e o Inferno, até com ele aqui, ó. Exatamente. Aquele aberto aqui. Eu vou abrir para vocês aqui na página, aqui, ó, com 18. Aqui já mata a cobra e mostra o pau. Quer ver aqui, ó? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Abri na página aqui já. Os inimigos invisíveis iriam encontrar os indivíduos partidários de seus ideais retrógrados entre os inimigos das ideias da renovação social que o espiritismo trazia, né? Então aqui fala, ó. A verdade, essa verdade que o espiritismo traz, essa verdade libertadora, é para eles uma questão secundária, ou melhor dizendo, a verdade para certas pessoas está inteiramente naquilo que não lhes são causa de nenhum transtorno, ou seja, essa verdade trazida essa interpretação do evangelho diferenciada do espiritismo, ela para algumas pessoas, ela traz transtornos, por quê? Porque muito do interesse pessoal dela vai ser bombardeado por esse pensamento novo, e isso não é interessante. É outra coisa, todas as ideias progressistas são, do seu ponto de vista, ideias subversivas, e por isso dedicam a elas um ódio implacável, e lhes fazem uma guerra obstinada. Isso é dentro do movimento espírita, hein? Dentro do movimento espírita. Nós tivemos um exemplo na nossa reunião, que aquele espírito atacou Kardec. Aqui, ó, são inteligentes o suficiente... O espírito teve a petulância de, na nossa reunião, posando de mentor, atacar Kardec. Sim, colocar em dúvida, né? Isso aqui outra coisa aqui, é o que está acontecendo aí no movimento espírita, de um modo geral. São inteligentes o suficiente para ver no espiritismo um auxiliar das ideias progressistas e dos elementos da transformação que temem. E por não se sentirem à sua altura, eles se esforçam por destruí-lo.
Ou seja, como a gente fala nos estudos, tem um tal de um senhor, um ilustre conhecido, como dizia o senhor Arnaldo Rocha, o senhor Allan Kardec, que a gente não estuda Allan Kardec, né? A gente passa os olhos, faz uma leitura muito rápida e essas coisas passam desapercebidas da gente. Esse livro Céu e Inferno aqui tem pérolas aqui que são apresentadas para nós, que nós estamos vivenciando hoje no dia a dia. Sim. Mais para frente eu quero falar duas frases aqui, deixa o Júlio terminar o raciocínio dele aí. Não, tranquilo. Com relação à transição planetária, está no livro A Gênesis. A gente fica surpreso aí. Nossa, quanta coisa está acontecendo no mundo. Está escrito lá a Gênesis. Está na Gênesis. Anota ela aí para a gente falar depois quando surgir a pertinência do assunto. Guarda ela aí, põe ela no bolso aí. Então esse é o ponto. A doutrina espírita ela é libertadora. Inclusive quanto a essas ideias aí de que nós temos um centro irradiador da verdade, um centro controlador da verdade. Isso acabou para nós, amigos. Eu não tenho nenhuma saudade do Vaticano e da Igreja Católica. Nós aqui sabemos que tivemos por lá. Tem alguém que tem saudade aí? Ainda tem a questão da autonomia, né, Júlio? A autonomia da evolução, né? A autonomia está bem explícita na questão 779, que é o tema pertinente aqui, ó, do questão 20. Podemos avançar para a questão 20? Alguém quer fazer mais algum comentário aqui da 19? Vamos para 20? Está dentro do tema, né? Depois, se alguém quiser trazer alguma questão que envolva as três, 18, 19 e 20, pode, porque o tema aqui, as três tratam do mesmo assunto. Por exemplo, questão 20. Dado ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que ele escapa ao testemunho dos sentidos? Creio que nós já falamos sobre isso anteriormente. Sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Nós já tratamos disso aqui, comunicação mediúnica, sonho. E eu separei um trecho do livro A Gênese, que ilustra aqui para nós. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. Cadê o meu amigo? Deixa eu fechar esta, parar de compartilhar. Deixa eu achar aqui a Gênese. Tá, achei. Deixa eu compartilhar agora. A Gênese. É o capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, o item 5. O último parágrafo. Os homens progridem incontestavelmente por si mesmos e pelos esforços da sua inteligência, mas, entregues às próprias forças, só muito lentamente progrediriam se não fossem auxiliados por outros mais adiantados, como o estudante o é pelos professores. Todos os povos tiveram homens de gênio, surgidos em diversas épocas, para dar-lhes impulso, tirá-los da inércia. E essa questão aqui está na pauta dessa, e a questão 779 coloca um ingrediente a mais. A 779 do Livro dos Espíritos, ela está nessa mesma tônica. A 779 diz o seguinte, Kardec pergunta, a força para progredir áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Aurir é tirar de si mesmo, tá? A força para progredir áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Pergunta inteligente, porque na época de Kardec o dogma era fora da igreja não há salvação. Era o que prevalecia. Então Kardec faz uma pergunta inteligentíssima. Basicamente, ele está perguntando o seguinte, se o nosso progresso depende de um terceiro. O que os espíritos responderam? O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente.
mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, o contato social, a lei de sociedade, é uma das leis da natureza. Então, é um fator inerente. Então, o contato social possibilita o adiantamento, seja pelos homens de gênio que reencarnam, seja pelas comunicações que vamos receber, por exemplo, na reunião mediúnica. Na reunião mediúnica ou por meio do sonho. Então, nós estamos trabalhando aqui com a ideia de um contato social ampliado. Porque, questão 459, nós já somos muito mais influenciados do que imaginamos pelos espíritos. De ordinário, são eles que nos dirigem. E já existe esse contato social, digamos assim, sutil. Mas aqui nós estamos trabalhando com um tipo de contato social que está no estágio embrionário, que é o contato direto com os espíritos, de forma consciente. Nós, que trabalhamos no campo mediúnico e que temos recebido revelações pelos sonhos, estamos já avançando na vanguarda, no futuro, para o contato social que será generalizado no futuro diretamente com os espíritos, o que ainda não, de forma consciente, o que ainda não é possível ocorrer de forma ampla no contato social em função de o espiritismo, por exemplo, não ter conseguido acesso aos corações em grande escala. Perceberam? Então, nós estamos, amigo, trabalhando para nos libertar, não é para nos aprisionarmos e nos mantermos limitados por supostos mentores ou líderes. Não. O verdadeiro mentor, o verdadeiro líder que nos auxilia, ele busca nos fazer avançar e não limitar, manter-nos debaixo das suas asas. Vamos colocar assim que fica mais fácil. Não foi o propósito de Kardec e nem o propósito de Jesus. Porque aqueles, os recalcitrantes, esses orgulhosos, esses que, pelo orgulho ou por fraqueza, não se deixam permear pelo conhecimento espírita, eles vão ser levados pela força das coisas. Porque o homem evolui por si mesmo, naturalmente. Só que, no processo de sermos levados pela força das coisas, meus amigos, o sofrimento está inerente. A dor está inerente. Como fator de despertamento. Então, nós estamos trabalhando, estudando o assunto dessa forma, para diminuir a dor, diminuir o sofrimento. Naturalmente, que a responsabilidade aumenta, porque se nós estamos falando aqui de desvios no espiritismo, de irmãos que impediram um avanço do espiritismo por orgulho, ou por fraqueza, ou por manter o controle das massas, de forma consciente ou inconsciente, seguindo um atavismo anterior, da pauta da heteronomia, do controle das consciências, nós não podemos mais repetir esse processo. Por isso que o nosso estudo é propositivo. O nosso estudo é propositivo. O nosso estudo aqui é para que todos participem, todos tragam a sua contribuição. Porque nós estamos trabalhando aqui para desenvolver o pensamento crítico, para desenvolver a capacidade de desenvolvimento das ideias, com base na doutrina espírita. Porque nós todos trazemos uma mentalidade formatada pelos milênios.
por diversas ideologias. Então, o estudo sistematizado, empenhado da doutrina é para que nós formemos uma nova mentalidade, uma mentalidade que é suficientemente forte para se contrapor ao eu antigo, que vai se revelar contra pelo orgulho ou pela fraqueza, ou pelo medo, ou pela sede de dominação. Quantos que estamos aí, vou falar no plural, quantos que estamos aí hoje nos postos de liderança do Espiritismo por causa de vaidade, pela sede de poder, para dominar as massas? De não promover a libertação intelectual. Por isso que nós aqui aconselhamos os amigos a não ficarem presos aos palestrantes. Porque os palestrantes, amigos, os palestrantes, por exemplo, têm complicações. Têm seus interesses. Então nós temos que estudar por nós mesmos. Raciocinar por nós mesmos. Lógico que buscar apoio no palestrante, aquele que já tem uma experiência, evidentemente que se aplica. Mas nós temos que desenvolver a capacidade de autonomia moral para nós mesmos. Temos condições de entender e de divergir dos pontos que nós achamos que não estão de acordo. Porque tem muita coisa aí nos livros mediúnicos que não estão de acordo com a doutrina espírita. Não estão. E, por nós idolatrarmos médiuns, colocarmos médiuns e palestrantes no pedestal e não temos a coragem de contradizer, nós vamos deixando passar. E vamos instaurando a confusão e a discórdia na própria seara espírita. Então, o nosso empenho... Por isso que eu fiz uma convocação hoje no nosso grupo aí, para que o maior número de pessoas, de companheiros do nosso trabalho possível, possa participar. Porque é até para nosso próprio entrosamento e para poder se expressar também, desenvolver o seu senso crítico, sua capacidade de expressão, de elaboração do pensamento. Contribuir. E cada um de nós aqui contribui. Aqui não tem eu estou aqui na coordenação, uma questão aqui de ordem. Não é isso? Uma questão de ordem. Vamos lançando as ideias aqui, os amigos vão entrando, participando. O assunto aqui é aberto. Olha onde nós vamos parar. Nós temos aqui um cronograma para cumprir um determinado prazo? Não temos. Aliás, quanto mais a gente demorar, melhor que a gente permaneça na encarnação. Ou alguém aí que já quer desencarnar. Não é isso? A gente vai vamos fazer uma brincadeira aqui, a gente vai meio que dando uma embromada nos espíritos para a gente alongar o assunto aqui, para ficar mais tempo na reencarnação. Que tal? Não é, o Renan tá rindo lá, ó. Boa ideia. Vamos ficar pelo Júlio. Fala aí, Elana. Eu queria só comentar que nessas três questões, assim, o que eu acho que está bem, de forma bem forte, é a questão do esforço individual, sabe? Porque nas três formas dessas perguntas, a necessidade de que a gente realmente tenha esse esforço para realmente chegar a compreender, a agir, né? Não tem jeito, tem que haver esse esforço, né? E ele é individual por isso, porque cada um se dispõe de alguma forma, né? E esse trabalho aqui, por exemplo, que está sendo feito aqui,
O Edson trouxe o Céu e Inferno, está com a Gênesis lá preparado. E o Livro dos Médios. Vamos aproveitar para a gente agregar. Nós estamos estudando aqui o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. O ideal seria que a gente conseguisse estudar todos os 5, né? Mas nós não vamos ter um tempo para isso. Então, o ideal é que a gente conseguir trazer o Livro dos Médiuns, sempre que for possível, a Gênese e o Céu e Inferno, para a gente formar uma consciência bem mais aprofundada da codificação e da sua correlação. Isso é importante. E conhecer o pensamento de Kardec, até a Revista Espírita. Porque sempre vai ter... De vez em quando a gente vai achar alguma coisa pertinente na Revista Espírita. Porque assim a gente vai ampliando, não é isso? E às vezes nós não temos um tempo para estudar. Por exemplo, a Revista Espírita é muito vasta. Às vezes nós não temos o tempo para estudar. Então, Revista Espírita e Codificação, já olha o volume de informações. Então, sempre que for possível, eu convido os amigos a trazerem, agregarem. Sempre vai haver alguma coisa para agregar. O Livro dos Médiuns, por exemplo, nós trouxemos essa aí do passado e certamente tem outras. Amigos, como sempre, nós não estamos conseguindo utilizar apenas 1 hora. Estamos fazendo um estudo que está durando 1h15. Então, nós já temos aí 1h11. Comentários finais para a gente encerrar? Só queria falar uma coisa rapidinho, dentro do que a Helena falou, a necessidade do desenvolvimento moral para que a gente possa conseguir certas coisas. Eu lembrei quando a gente lembra que a doutrina espírita nos ensina que o progresso intelectual engendra o progresso moral, a gente percebe aqui a necessidade de que isso aconteça, né? Porque quando ele fala que quando isso acontece, né? Quando o progresso moral engendra, o intelectual engendra o moral, ou seja, o moral cresce, né, na proporção do que a gente compreendeu, né? Que ele vai qualificar a inteligência, qualificar aquilo que nós aprendemos, a gente acontece o que ele falou aqui, ó. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Quando a moral cresce, a minha humildade também tem que aumentar, ela vai aumentar, e eu vou reconhecer a minha ignorância, o quanto que eu não sei, e vou exaltar Deus. Então, com isso, eu vou abrir espaço para que esse crescimento ocorra, né? E vou fazer o que você leu lá. Vou no contato social, eu vou auxiliar aquele que necessita. Agora, quando esse progresso moral não ocorre, aí eu vou entrar no outro lado. Eu vou, pelo orgulho, pela exaltação da vaidade do orgulho, eu vou ser joguete da minha ilusão, vou achar que eu sou todo-poderoso, né? E, no contato social, em vez de eu auxiliar o próximo, eu vou tiranizar, eu vou dominar, eu vou humilhar. Quer dizer, eu vou piorar a minha vida como espírito, né? E vou gerar complicações para mim que vão retardar o meu progresso, né? Sem dúvida. E sem humildade não tem progresso moral. Não tem. O progresso moral é todo assentado na humildade. A humildade é o atributo de Deus no reino do eu, segundo o pensamento maravilhoso de Emmanuel. Então, sem humildade não tem progresso moral. Mais alguém quer fazer um comentário final, amigos, para nós encerrarmos? Como ninguém quer fazer um comentário, então vamos fazer a prece. Semana passada quem fez a prece foi Elana.
Não, Hernani. O Hernani. Elana já fez. Quem quer fazer a prece hoje? Eu posso fazer. Faz aí, Luiz. Nós vamos manter nossos pensamentos elevados, né, a partir dessa reunião que participamos. Somos muito gratos, né, porque num mundo tão conturbado, termos o privilégio de uma hora e meia, quase 2 horas, de estarmos entre amigos, debruçados sobre os ensinamentos que os Espíritos nos deixaram, à luz dele, nós buscamos entender o Evangelho, né? Buscando, assim, o fortalecimento da nossa vontade, dos nossos desejos, da nossa vontade, da nossa transformação moral. E rogamos a Deus, agradecendo a Jesus por essa oportunidade, e que essas energias que envolveram a todos nós aqui presentes, aos todos os lares, aos amigos que infelizmente não puderam comparecer, que essas energias nos fortaleça e que ao encerramento do nosso estudo nós possamos levar para o meio no qual vivemos aquilo que aprendemos através de novas atitudes, novos pensamentos, de maneiras novas de relacionar com o outro, à luz de tudo isso que nós estamos aqui aprendendo. Mais uma vez, nós agradecemos por essa oportunidade, pedimos, Senhor, a sua permissão para encerrarmos o nosso estudo. Rogamos que o Senhor esteja sempre conosco, na medida em que também estivermos com o Senhor. Que assim seja. Assim seja. Sim.